O cristão e o trabalho, este é o tema que vamos estudar no Lições da Bíblia desta semana, o programa que está começando agora. Como o trabalho pode contribuir para a nossa educação e, por que não dizer também, para a nossa redenção? Você é nosso convidado a estudar a Palavra de Deus, crescer espiritualmente e nos aprofundar nos grandes temas que Deus traz para nós. Está começando Lições da Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Lições da Bíblia, uma temporada fantástica onde estamos estudando sobre educação e redenção. Temos aprendido muito da palavra do Senhor, crescido espiritualmente, nos aproximando mais do propósito de Deus para a nossa vida. E o tema que vamos estudar nessa semana é sobre o cristão e o trabalho. Eu tenho a satisfação e alegria de ter aqui comigo dois colegas de ministério, pastores André Oliveira e Nerivan Silva, eles que trabalham na Casa Publicadora Brasileira, que é aquela que produz, que edita o nosso guia de estudos, o Lições da Bíblia, que a cada semana nós estudamos, entramos na sua casa para trazer lições preciosas para a sua vida. Eu já mencionei aqui que nós vamos falar sobre trabalho e a vida do cristão. E é um prazer ter você ao nosso lado. Nós já nos conhecemos, mas como sempre tem gente nova acompanhando a Novo Tempo, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, e tenho a satisfação e a alegria de estar ao seu lado nesta semana no programa Lições da Bíblia. Mas como nós fazemos, eu aqui e os nossos colegas, queremos iniciar este estudo convidando o Espírito Santo do Senhor para que esteja ao nosso lado. Quero convidar o pastor Nerivan Silva, que nos acompanhe nesta prece, orando por nós, e se você puder, feche seus olhos, esteja ao nosso lado nesta oração também. Okay. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença neste momento conosco, pedimos a Deus a tua graça, para que através do teu santo e bom Espírito sejamos todos iluminados no estudo da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ao nos iluminar, mostrar o caminho que devemos seguir, seja uma bênção em nossa vida e na vida também de todo o telespectador que nos acompanha nesse instante. São bênçãos que nós te rogamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Nerivan, e a nossa gratidão a você que está ao nosso lado. Você sabe, eu sempre repito aqui na Novo Tempo, que você é a razão de tudo que nós fazemos aqui. Queremos ajudá-la a você crescer em todos os aspectos da sua vida, mas principalmente no seu relacionamento com Deus. E, pastor André, nada melhor do que nos relacionar com Deus estudando a sua palavra. Você vai conhecer um pouco mais do pastor André Oliveira, do pastor Nerivan Silva, durante o programa de hoje, mas eu já quero fazer a primeira pergunta para o pastor André. Pastor André, o tema desta temporada é trabalho, ou melhor, redenção e, na verdade, esse processo educativo, como a educação pode contribuir, inclusive, para o nosso crescimento e também no nosso crescimento espiritual. Já falamos nessa temporada sobre família, sobre escola, sobre os pais, falamos sobre a importância da igreja e nós vamos falar hoje sobre a importância do trabalho. Por que o trabalho é tão significativo no processo educativo? O trabalho ele foi idealizado por Deus, né? O guia de estudos desta semana fala exatamente sobre isso, né? Inclusive os judeus eles tinham essa preocupação de ensinar um ofício aos seus filhos. E aqueles que não aprendiam o ofício, eles entendiam que tinham um grande risco de se tornarem delinquentes, né? Ou criminosos. Então isso era muito importante. O próprio Cristo deu esse exemplo, né? E o desenvolvimento é planejado por Deus. Nós somos chamados, né, na palavra de Deus, ao crescimento, né? A própria vida, ela mostra que o crescimento é natural, né? A criança vai se desenvolvendo, né? E o trabalho é uma parte importante da vida, até porque nós passamos uma grande parte da nossa vida trabalhando, né? Então Deus ele criou o trabalho. O trabalho não é algo ruim, né? Existe uma ideia de maldição no trabalho, mas quando a gente olha o texto bíblico, a gente encontra que o trabalho é uma bênção, né? Então o trabalho ele nos transforma. A minha vida, por exemplo, foi transformada pelo trabalho, né? Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? E eu sou uma pessoa diferente devido ao que eu aprendi no trabalho e por meio também da palavra de Deus. Que alegria, pastor André, você compartilhar o seu testemunho.
Você disse uma frase que faz toda a diferença. O trabalho é uma bênção. Quando nós olhamos para o trabalho como sendo parte do plano de Deus para a nossa vida, nós vamos entender que, a despeito das lutas que o trabalho traga para nós crescemos, porque é um dom de Deus o trabalho. Agora, pastor Nerivan, o pastor André disse que o trabalho foi realmente estabelecido por Deus antes do pecado, mas ele continuou. Qual é a diferença? O que havia antes do pecado em relação ao trabalho para os nossos primeiros pais? Mudou alguma coisa dentro do propósito de Deus após a entrada do pecado? Interessante, pastor, a sua questão, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que o livro do Gênesis, já no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro capítulo, ele menciona exatamente a questão do trabalho. Ali traz ali a criação do homem, e quando Deus criou o homem, Deus já o capacitou, já o habilitou para o trabalho. Evidentemente, o trabalho não era com todo esse esforço, não é, que é feito hoje. Mas o trabalho, no contexto de Deus para a humanidade, foi dado exatamente como uma bênção. Eu queria só chamar a atenção, pastor, para um detalhe que eu vejo nessa questão aqui do trabalho, é que Deus, desde o início da história humana, Deus já queria que o homem fosse um ser produtivo. Claro que antes do pecado, o trabalho era algo prazeroso. Após o pecado, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 3, né, logo ali após a entrada do pecado, que o trabalho passou a ser, para o ser humano, tipo assim, um drama, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, antes do pecado, era uma atividade prazerosa, o trabalho continua mesmo após o pecado e Deus quer que, ao longo do tempo, ele seja prazeroso para o ser humano, porque ele tem o seu aspecto redentivo também. Eu gosto muito desse texto, quando a Bíblia diz, né, lá, pastor Erivan, é Gênesis 3,19, quando Deus diz para Adão, né, do suor do seu corpo comerás o teu pão. Quando Deus diz aqui, ou usa a expressão pão, ele não estava se referindo apenas ao alimento material, que o trabalho seria para o homem obter o alimento. Não, o trabalho ele existe para suprir as necessidades básicas. Essa palavra pão pode ser traduzida como as necessidades que nós temos. Não é isso, pastor Erivan? Sim. As nossas necessidades básicas. A educação dos filhos, o vestuário, o alimento, a questão da saúde, os medicamentos, o aluguel da casa. Tudo isso vem com o esforço, o trabalho. Quando Deus diz do suor do teu corpo, o que ele queria dizer é exatamente isso, né, pastor Erivan? Que precisa haver um empenho, dedicação para suprir as nossas necessidades básicas. Inclusive, pastor, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o pão tem sempre um significado de subsistência. Por exemplo, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, citando lá o texto de Deuteronômio, ele estava falando exatamente isso. Não é apenas da subsistência humana que o ser humano vai sobreviver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas pão sempre pressupõe esse contexto geral de subsistência. Por isso, Gênesis 3,19, Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Interessante, pastor Nerivan, que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, dai-nos hoje o pão de cada dia. Isso. Quando nós oramos assim a Deus, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude a obter aquilo que é necessário para o nosso sustento. Exato. Agora, pastor André, o trabalho, ele é visto muitas vezes como atividade para trazer o sustento para a nossa vida, atender as necessidades básicas. Mas nós sabemos que vai muito além disso, não é mesmo? A palavra profissão, né, ela vem de você professar, né? Professar o que você é. Então, o trabalho, na verdade, ele vai refletir a sua própria vida, o seu caráter, as suas vocações, né, os seus talentos. E também a gente entende que o trabalho ele tem a ver com o nosso ministério de vida, não é? Tem muitas pessoas que, quem sabe, estejam nos assistindo agora, que não são felizes naquilo que fazem no seu trabalho, né? E até tem algumas frases que as pessoas usam aí para tentar motivar os outros. Por exemplo, é preciso gostar do que faz, né? E nem todos gostam do que fazem. Outros dizem, não, se você não gosta, pelo menos se você acreditar no que você faz, já vai ajudar. Mas eu acho que o trabalho, na concepção cristã e bíblica, ele vai além de gostar e até de acreditar naquilo que você faz. O trabalho ele tem a ver com um propósito de vida, né? Ou seja, Deus tem um plano para a nossa vida. Então, o trabalho ele se torna um ministério, né? Jesus Cristo mesmo, ele deu exemplo, né? Ele trabalhou. Ele poderia dizer que ele não precisaria trabalhar. Ele veio aqui para salvar a humanidade, né? E ele, que é um ser que sempre trabalhou na eternidade como Criador,
mas ele veio e a maior parte da sua vida aqui na Terra ele passou trabalhando, aprendendo ali na carpintaria, servindo as pessoas, né? Então ele encontrou um propósito no serviço simples, né? No serviço às pessoas, fazendo móveis, equipamentos agrícolas, no caso, né? Então ele mostrou a importância do trabalho. E aí você vai, ao longo de toda a Bíblia, você percebe essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, ele era um pastor que não era naquela época ainda assalariado, e ele trabalhava com as próprias mãos durante a semana, fazendo tendas, né? E mostrando então realmente que isso é o plano de Deus, né? O trabalho, né? Então ele dignificou o trabalho como Cristo também, né? Uma coisa que me chama muita atenção, pegando aqui o comentário do pastor André, é que Jesus, que é Deus, ao tornar-se homem, ao tornar-se um ser humano e viver entre os homens, ele não foi uma exceção com relação ao trabalho. Ou seja, o autor do trabalho, o idealizador do trabalho, também colocou isso na prática ao tornar-se um ser humano e viver entre os homens. Interessante isso. Isso me chama a atenção. Dando-nos um bom exemplo de como nós devemos também agir diante do trabalho. Eu quero chamar aqui a atenção, diante do que os colegas aqui falaram, de que talvez você pense assim, eu gostaria de fazer aquilo que eu gosto, eu estou fazendo um trabalho que me cansa, talvez seja um trabalho difícil realmente, você tenha que acordar cedo, perder muito tempo para chegar até o trabalho, chega em casa cansado, você gostaria de passar mais tempo com a sua família, mais tempo com seus filhos, mas entenda que um trabalho é oportunidade de nós servirmos também. Talvez você não goste daquilo que você faça, mas você pode aprender a gostar, entendendo que o trabalho é uma forma de aprender, o trabalho é uma forma de servir. Quando você tiver a consciência que você de alguma forma está contribuindo para a sociedade, quando você dedica o seu talento, o seu conhecimento, o seu esforço, o trabalho passará a ter um sentido diferente na sua vida. Eu acho que nós devemos destacar isso. O trabalho traz dignidade para o homem. Claro, e eu também penso também, pastor, o seguinte, com relação ao trabalho, é claro, a gente conhece muita gente, principalmente jovens que estão iniciando a fase universitária da sua vida, na escolha da profissão, né, do que vai fazer, como vai ganhar a vida. E a gente conhece também muitos profissionais que são frustrados pela profissão que escolheram. Mas você mencionou aí um ponto, pastor, muito interessante e muito relevante, é que a partir do momento em que eu, profissional, começar a perceber que o trabalho que eu faço, que as atividades que eu exerço, elas também têm em vista o bem do meu próximo, vai deixar alguém mais feliz, vai deixar alguém mais satisfeito, isso me parece que vai trazer para nós, para o autor da atividade, do trabalho, para o trabalhador, uma satisfação de saber que o que ele está fazendo está beneficiando outras pessoas. E quem sabe, nessa perspectiva, ele se sentirá também pessoalmente beneficiado e vai começar então a gostar daquilo que ele faz. Sem dúvida alguma, com toda certeza. Pastor Toninho, eu me lembro de uma vez em que eu fiz uma visita na região ali de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha, a um jovem que era diretor comercial de uma fábrica de implementos agrícolas ali, de inseticidas, e era formado em Direito, mas trabalhava ali como gerente industrial, né, dessa empresa ali. Um homem muito simpático, muito querido, e eu estava ali fazendo um trabalho que na época eu era estudante de teologia e vendia livros nas férias para estudar, né? E ele me falou que ele não era feliz no trabalho que ele fazia, ele não se realizava, né? E eu comecei a ver que o trabalho que ele fazia, de alguma forma, contribuía com a sociedade. Eu falei, você precisa ver isso aí, você precisa entender de que maneira o seu trabalho está contribuindo com a sociedade, melhorando, né, a vida dessa região aqui. E aí você vai entender que há um propósito, então. Deus está te usando para ajudar as pessoas. E o trabalho ele tem que ser visto dessa forma, como uma bênção, né? É da cultura grega e de outras filosofias, como a romana, que vem a ideia de que o trabalho ele é um castigo, né? E até as pessoas, então, na época da Grécia, entendiam que o ideal seria não trabalhar, né? Ou seja, a virtude estaria no ócio, na inutilidade. Mas essa não é a visão bíblica, né? A visão bíblica é que o trabalho é bom, ele é importante, a gente precisa trabalhar. E naquele contexto que foi mencionado antes, o trabalho ele serve como uma disciplina, né? Como um controle da própria natureza pecaminosa nossa. Então é uma bênção, Deus usa o trabalho para nos abençoar, para nos fazer crescer espiritualmente também, né? Eu vou acrescentar um ingrediente, um elemento novo
Não novo, porque a Bíblia diz isso em vários lugares, mas foi destacado aqui no nosso guia de estudos. A Bíblia afirma que o trabalho é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, quando você se levantar e pensar assim, mas eu vou trabalhar para aquele chefe que eu não gosto, eu vou fazer aquela atividade que eu não gostaria de realizar. É mais um dia, mais uma semana. Você já parou para pensar que esse trabalho foi a oportunidade que Deus lhe deu para você conseguir o sustento para a sua vida? Ou para você dar um passo para que você consiga fazer aquilo que você gosta um dia? Eclesiastes declara, né, pastor Elivan, que o trabalho, ele é um presente, é um dom de Deus. E só por isso já teríamos um motivo para valorizar o trabalho em nossa vida. Ah, sem dúvida, pastor. E uma evidência disto é que Deus concedeu ao ser humano o trabalho antes do pecado. Ou seja, muitas pessoas, ao conceber o trabalho como um castigo, não é? Deus já o concedeu antes do pecado. Claro que após o pecado, a experiência do trabalho não tem sido boa, porque a frase lá, não é? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, isso implica esforço, isso implica força, isso implica muita coisa que para o ser humano é ruim. Mas a bênção do trabalho, ela antecede, evidentemente, o pecado. Esse sentimento que às vezes traz de que não é uma coisa boa, ele precisa ser suprido com a visão certa em relação ao trabalho, Sim. que é para o meu sustento, para ajudar o próximo, para contribuir para a sociedade, de que é um dom de Deus, é um presente do Senhor. E talvez a atividade não esteja boa hoje, mas isso não quer dizer que não vai estar no futuro, desde que eu me prepare para ter oportunidades à frente. Se eu fizer bem feito o que eu estou fazendo hoje, as oportunidades virão. Eu quero concluir esse primeiro bloco do nosso programa e chamar a atenção para esse detalhe fundamental. O pastor Nivan citou aqui a palavra jovens. O pastor André contou a experiência da sua juventude. Em algum momento eu já fui convidado para falar para jovens, isso acontece com certa regularidade. Eu gosto de dizer para os jovens que o êxito na vida profissional é quando a oportunidade encontra você preparado. Se você não está fazendo aquilo que você gosta, mas você quer ter oportunidade para fazer o trabalho que você gostaria de fazer, se prepare, estude, se aperfeiçoe, procure pesquisar um pouco mais sobre a atividade que você está desempenhando, seja um diferencial onde você está colocado hoje, e eu tenho certeza que as oportunidades vão surgir. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, talvez os colegas aqui, pastores Nerivan e pastor André, tenham ouvido alguém dizer assim, eu nunca tive sucesso na vida porque eu nunca tive oportunidades. Eu não concordo com essa declaração, porque muitas pessoas nunca tiveram oportunidades, porque nunca se prepararam. Nunca é tarde para iniciar uma nova jornada. Se você, jovem, tem saúde, capacidade e inteligência, estude, que as oportunidades virão. É apenas o primeiro bloco deste assunto importantíssimo, o trabalho na vida do cristão. Taremos aqui mais alguns pontos relevantes e você precisa ficar ao nosso lado. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. O Lições da Bíblia está de volta e obrigado porque você permanece ao nosso lado sempre. Você é a grande motivação para nós aqui no Novo Tempo. Que prazer é ter a sua companhia e o nosso desejo é entrar em sua vida, em sua casa, no seu lar, com a sua família, é trazer uma mensagem de esperança sempre. E nada melhor do que fazer isto estudando a palavra do Senhor. Eu quero estimular você a estudar mais a Bíblia, conhecendo todos os cursos bíblicos que nós disponibilizamos aqui no Novo Tempo gratuitamente. Eu faço um convite para que você acesse o nosso site, a nossa plataforma, biblia.com.br, e você vai encontrar ali, por exemplo, o curso bíblico Descobertas Bíblicas. Você quer se aprofundar mais sobre este tema que estamos estudando aqui e sobre outros grandes temas relevantes para você e para a sua família? biblia.com.br, o curso Descobertas Bíblicas e outros cursos estão lá disponíveis para você. Você vai saber como baixar esses cursos e seguir estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Pastor André Oliveira, ele é editor da Casa Publicadora Brasileira, nossa parceira, aqui produz e edita o guia de estudo Lições da Escola Sabatina para nós adventistas do sétimo dia. Você já está acostumado com Lições da Bíblia. Pastor André, fale um pouquinho da sua vida, do seu ministério, sua família e as atividades que você desempenha hoje lá na Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, eu estou na Casa Publicadora há 11 anos, tenho o privilégio, a honra de trabalhar ali.
E o que eu faço ali na Casa Publicadora é ser o editor desse guia de estudos aqui, lição da Escola Sabatina, como nós chamamos oficialmente, e que nós chamamos também de guia de estudos da Bíblia, né? E me formei em teologia faz 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos, sou da Bahia, né? E me casei com uma catarinense, e é interessante que, como a gente está falando de trabalho, né? O trabalho que eu faço tem muito a ver com a questão de tradução, né? Editoração também, mas com a tradução do inglês para o português, considerando que o nosso guia de estudos ele é produzido pela igreja para o mundo inteiro em inglês, e a gente precisa fazer todo um trabalho aqui de tradução, adaptação, editoração, né? E eu me lembro que ainda na minha adolescência eu comecei a estudar inglês na igreja, né? Olha só que interessante, né? A Igreja Adventista Central de São Paulo, ela tinha uma classe de estudos, do guia de estudos em inglês, e ali eu comecei devagarinho, né? Sem saber muito, né? E com esforço, com dedicação, fui aprendendo e não sabia que um dia eu precisaria tanto desse conhecimento que fui desenvolvendo, né? Parabéns pelo trabalho, pastor André. Esse guia de estudos é uma bênção imensa. Eu estudo todos os dias. Nós temos aqui uma lição diária, onde temos um contato com a palavra do Senhor, e você vai encontrar versos da Bíblia, comentários, citações, frases que vão fazer com que esse conhecimento bíblico ele se amplie. E, pastor André, os nossos telespectadores e ouvintes da rádio, que estão ao nosso lado também, eles podem adquirir esse guia de estudos. O site da Casa Publicadora é cpb.com.br. Existe uma central de atendimento, existe lá também o site, a loja virtual, né, onde você pode ali adquirir também o seu guia de estudos e tê-lo ao seu lado, e você vai querer guardar, porque sempre vai encontrar aqui lições preciosas. Pastor André, a base do guia de estudos, do trabalho que você realiza é a Bíblia. Sobre a questão do trabalho, aqui no nosso guia ele cita alguns versos da Bíblia que fazem referência ao trabalho, e eles trazem alguns conselhos para nós. Eu gostaria que você pudesse destacar alguns destes versos. Ok, aqui em Jeremias capítulo 1, verso 16, nós temos aqui: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Aqui o destaque é para a palavra mãos, né? Ou seja, a obra das nossas mãos é o nosso trabalho. E no tempo de Israel aqui houve um problema em que eles usaram o trabalho deles para glorificar deuses falsos, né? Mas a ideia aqui principal que a lição traz é a questão da importância de a gente usar as mãos da melhor maneira possível. Ou seja, o trabalho deve ser educado para que a gente use as mãos e os pés e a nossa mente para construírem algo que possa honrar a Deus. E aí você tem aqui outros textos, como aqui de Eclesiastes 9:10, que fala assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há trabalho, nem planos, nem projetos, né? Então, ou seja, a oportunidade que temos para realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos é esta vida, é este tempo que nós temos, que nos prepara para uma obra, para uma missão e nos permite deixar um legado de contribuição para Deus e para as pessoas também. Então, é muito importante aqui esse contexto em que a gente precisa fazer tudo que temos à mão, ou seja, aquilo que é possível fazer. O senhor estava falando agora há pouco sobre a questão de que alguém pode estar infeliz um pouco no trabalho, pensando em fazer outra coisa, mas enquanto está nessa realidade agora, faça o seu melhor, né? Com todas as forças, né? E lembrando de uma coisa, o senhor disse, o trabalho é um dom de Deus. E lá em Colossenses, Paulo fala que o trabalho é para fazer como para o Senhor, ou seja, o patrão, ele pode não ser o melhor do mundo, ele pode ser até um pouco opressor, opressivo, mas você está dando um testemunho ali de que está fazendo um trabalho para Deus. Isso é muito importante, né? Muito importante isso, pastor André. E pastor Nerivan, esse verso de Eclesiastes 9:10 diz assim: faze-o com o melhor das tuas forças. O nosso Deus é o Deus da excelência. Sem dúvida. A gente fala tanto que o trabalho às vezes é difícil, né? Você mencionou do suor do seu rosto, às vezes não é uma atividade prazerosa, mas o conselho bíblico é que a gente deve fazer o nosso melhor sempre. É isso mesmo? Claro, sem dúvida. E é interessante, pastor, que quem pronunciou, vamos dizer assim, essas palavras foi Salomão, né? Eu acho interessante que Salomão, em Provérbios, o próprio livro de Eclesiastes e alguns salmos também,
como ele expressava exatamente a sua sabedoria, quer dizer, sabedoria esta que lhe foi dada por Deus. E quando ele fala aqui no contexto do trabalho, e aqui o pastor André mencionou aqui esse texto, quando em Eclesiastes ele diz assim, tudo quanto vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, isso para mim, pastor, pressupõe excelência, ou seja, o trabalho é uma bênção, não há dúvida, embora essa frase aí, o trabalho liberta lá na filosofia nazista, foi usada exatamente fora de contexto, uma coisa completamente fora do ideal que Deus havia estabelecido para o trabalho, mas quando Salomão escreveu que tudo quanto vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, isso, para mim, no meu pensamento aqui, isso pressupõe excelência, ou seja, não é apenas o trabalho. Eu devo fazer o meu trabalho com excelência, da melhor maneira possível, porque fazendo assim, eu vou estar trazendo benefício para mim mesmo, em primeiro lugar, como o agente do trabalho, ou o sujeito da ação, mas também para as outras pessoas também. Como é interessante, pastor, quando, por exemplo, numa empresa, numa instituição, não é? E já que você fala tanto do chefe, né? O chefe, alguns não gostam do chefe, mas é interessante, quando o chefe olha um funcionário lá da sua empresa, alguém da sua empresa, fazendo a coisa bem feita, fazendo de maneira assim excelente a sua atividade, por mais simples que ela seja, isso de fato chama a atenção. Creio eu que Salomão estava exatamente, ao proferir essas palavras, ele estava exatamente vendo o aspecto da excelência sendo empregado na atividade ou no trabalho. Será, pastor Nerivan, que eu poderia dizer que, dentro dessa sua visão, em primeiro lugar, eu devo fazer bem o meu trabalho por uma questão de consciência pessoal. Sem dúvida. Uma questão de responsabilidade, uma questão de compromisso, entendendo que o trabalho é um dom de Deus, né, e de que eu devo fazer sempre o meu melhor, porque é o que a Bíblia diz. Isso. Mas existe um outro ângulo, né, pastor Nerivan? Por que não fazer bem o trabalho também pensando em crescer profissionalmente? Sem né? dúvida. Se você faz bem feito, você vai ter oportunidades, você vai ficar feliz com o resultado do trabalho, sempre entendendo que o amanhã depende do hoje na questão profissional. Sem dúvida. Eu acho que temos que ter essa visão também, né? Sem dúvida, pastor. Há um livro interessante, há um livro que foi escrito ainda nos anos 70, o seu autor chamava-se Alvin Toffler. Ele era tido como um cientista social, né, um americano, e ele, ao escrever esse livro, o livro intitula-se O Choque do Futuro. Nesse livro, Toffler, que era o seu autor, ele fala exatamente do aspecto excelente do trabalho. Ou seja, eu cresço no meu trabalho à medida da proporção que eu vou fazendo com esmero, com excelência, com esforço, fazendo o meu melhor. Isso também é qualidade, né? Uma coisa que as pessoas devem empregar no seu trabalho, na sua atividade, também qualidade, um trabalho de qualidade. E tudo isso, pastor, vem ao encontro daquilo que a Bíblia, há muito tempo, já estava dizendo, já dizia. Maravilha, maravilha. Pastor André, você que editou aqui o nosso guia de estudos, juntamente com os autores da lição, vocês selecionaram um exemplo da Bíblia. Está aqui na parte de terça-feira, né? Um exemplo dessa excelência que Deus deseja para o trabalho. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque esse assunto é muito relevante. Aqui, no contexto da excelência que estamos discutindo, Deus pediu ao povo dele, que estava no deserto ali quando foi libertado do Egito, que construíssem um santuário. Ele disse, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas o santuário que Deus pediu para que Moisés e o povo dele fizessem, não era um santuário feito de acordo com a vontade deles ou com a ideia deles, né? O próprio Deus, ele deu todas as instruções de como fazer esse santuário, ele deu o desenho, inclusive, as medidas, né? As medidas de cada um dos móveis do santuário, a maneira como tudo deveria ser feito, e além disso, Deus deu uma inspiração artística para duas pessoas específicas, Bezalel e Aholiabe, que eram dois membros lá de duas tribos, a tribo de Judá e de Dan. Então Deus preparou tudo e ele deu o projeto, né? Ele queria que fosse feito algo da melhor forma possível, com excelência, com beleza, com grandeza, para que pudesse ser uma habitação para o próprio Deus ali no deserto, no meio do povo. Ou seja, o povo habitava em cabanas. Moisés, que já sabia fazer cabanas, porque ele viveu 40 anos no deserto ali de Midian, e ele sabia fazer tendas. Ele poderia muito bem dizer assim, não, Senhor, se é para fazer aqui uma cabana para o Senhor, eu faço aqui, eu já sei, eu tenho 40 anos de experiência, né? Mas Deus disse, não, é para fazer do jeito que eu estou orientando aqui. E Moisés, ele
recebeu toda aquela planta, todo aquele projeto e fez como Deus havia dito, né? E, claro, todo o povo foi envolvido, né? Por meio de ofertas, por meio de habilidades, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para fazer com vontade para Deus. Então, aqui está um exemplo tremendo da excelência que Deus deseja, que Ele espera na sua própria obra e que se aplica a toda a nossa vida também, né? Perfeito. Agora, pastor Nerivan, pastor André já adiantou aqui um pouquinho. Eu não quero aqui forçar o texto bíblico, nem quero trazer dessa experiência uma aplicação equivocada, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: a Bíblia diz que Deus deu habilidade, inteligência, conhecimento, deu inclusive o seu Espírito, para que o santuário fosse edificado, e existia uma razão especial para isso, né? O santuário teve um significado profundo no passado para o povo de Israel, como tem para nós hoje também, as lições ali aprendidas. Mas hoje nós temos o lar, a família, como lugar onde Deus quer que haja paz, harmonia, perfeição. Se Deus deu tanta capacidade para que o seu povo no passado edificasse um santuário, Deus não vai agir conosco da mesma forma para edificar a nossa família, para construir o nosso lar. Nós devemos ter a confiança de que Deus pode dar habilidade, inteligência, conhecimento para que a gente possa realizar as nossas atividades hoje, sejam elas quais forem? Sim, sem dúvida, pastor. Interessante, você mencionou aí um ponto, pastor, muito interessante, relacionado à família. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, especialmente ali no contexto da adoração, a gente vai descobrir que o aspecto da adoração na família, ela precede o santuário. Ou seja, o santuário, ele vem depois. Mas tudo aquilo que era ocorrido no santuário, especialmente ali no contexto da adoração, já acontecia com a família patriarcal. Por exemplo, Abraão, o texto de Gênesis diz que Abraão, por onde ele passava, ele erguia um altar, ele levantava um altar como símbolo da sua adoração. Tudo aquilo que havia sido feito no santuário, o projeto ali do santuário, a adoração do santuário, ele acontece na família. Eu queria aproveitar, pastor, eu destaquei aqui 4 palavras, pegando aqui o comentário do pastor André, na construção do santuário e relacionando-as também com o trabalho, que eu achei interessante. Por exemplo, na questão do santuário, eu destaquei aqui 4 palavras, que eu acho que esses elementos, eles devem estar presentes nas atividades que a gente faz, que nós fazemos. É a palavra planejamento, a gente fez de maneira assim muito clara, né, pastor André? Na construção do santuário, ali, planejamento. Exatidão, nas medidas que Deus estabeleceu na construção, Deus foi exato. E aqui, pastor André, me permita, de fato, Moisés era um profissional de tendas, né? Se Moisés quisesse dizer, olha, Senhor, você quer que eu faça aqui uma tenda? Eu estou acostumado a fazer isso há tanto tempo. Deus disse, eu quero que você faça, mas com o planejamento que eu fiz. Ou seja, Deus planejou, Moisés estava exatamente executando. Então, planejamento, exatidão. Aqui vem uma palavrinha também, pastor, a palavra critério, ou seja, um padrão de avaliar as coisas, dentro daquilo que foi construído, dentro daquilo que foi feito. E por último, a palavra excelência. Maravilha. Então, pastor, planejamento, exatidão, excelência e critérios são elementos fundamentais dentro também da própria família. E você pode aplicar tudo isso em sua vida, em tudo que você fizer, nos seus estudos, na sua faculdade, no seu namoro, no seu casamento, na construção da sua família, na educação dos seus filhos. Vamos repetir as palavras? Planejamento, exatidão, critério e excelência. Aliás, pastor, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. O que vier na frente... Importante fazer bem feito. Eu quero ler uma frase aqui, pastor André, e eu vou terminar esse bloco. Você que editou a lição e traduziu, eu achei essa frase fantástica e é importante que eu destaque isto aqui antes de encerrar esse bloco. E ela diz assim: portanto, o fato de sermos seres humanos caídos e pecadores não é desculpa válida para tratar qualquer tarefa com nada menos que a máxima dedicação. Quantas lições nós aprendemos aqui sobre o trabalho? Vamos colocá-las em prática. Mas existe algo muito relevante também. Você pode, através do trabalho, dar um belíssimo testemunho. Qual é a relação de trabalho e espiritualidade? Esse é o tema do próximo bloco. Fique com a gente. Trabalho e espiritualidade. Esse é o tema que eu quero abordar agora com os nossos colegas convidados, o pastor André Oliveira, o pastor Nerivan Silva,
para nós entendermos que o trabalho que nós fazemos exerce sim influência na nossa vida espiritual e também na vida daqueles que estão ao nosso lado. Esse é o tema importante, por isso eu convido você a ficar com a gente ao concluir o estudo Lições da Bíblia dessa semana. Mas antes disso, pastor Nerivan, eu tive a alegria de trabalhar com o pastor Nerivan lá em Minas Gerais, há algum tempo atrás, quando os nossos filhos eram pequenos, eram colegas, né, nos nossos encontros, nos nossos concílios de pastores. Pastor Nerivan, fale um pouquinho da sua família e do trabalho que você realiza hoje na Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, pastor. De fato, é um prazer, é uma alegria estarmos todos juntos aqui, né? Que bom rever você. De fato, trabalhamos em Minas Gerais, isso já tem alguns anos. Não faz tanto tempo assim, mas verdade. Já tem aí um pouquinho de tempo. Bom, com relação ao meu trabalho, pastor, eu fui pastor distrital. Normalmente, para o nosso telespectador, nós chamamos de pastor distrital aquele pastor que é pastor de um grupo de igrejas numa determinada região. Eu fui pastor de igreja durante alguns anos. Depois eu trabalhei na área educacional também durante alguns anos, trabalhei com escola, com colégio, né, lidando ali com professores. Fui também capelão hospitalar no Rio de Janeiro. Aliás, trabalhamos juntos. Parte do tempo. Eu não estava lá no Hospital Adventista Silvestre, mas a gente se encontrava lá. Estava sempre ali, não é? E atualmente eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira, como já foi mencionado. Ali eu sou um dos editores, juntamente aqui com o pastor André. E, de forma principal, o meu trabalho, eu sou editor desse guia chamado Revista do Ancião, que é uma revista para líderes de igreja. Nós, então, editamos esse material. Ele ocorre a cada trimestre, são 4 edições por ano, de modo que na Casa Publicadora a gente trabalha com a revista, esse guia para líderes, e também um pouco com o guia de estudo na sua edição condensada. Muito bem, pastor. Que alegria. Trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Envio meu abraço a todos os servidores da casa. Eu digo que todo pastor deveria trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, porque é um ambiente fantástico, inspirador. Os anjos de Deus estão ali. E todo esse trabalho extraordinário da Casa Publicadora Brasileira você pode conhecer acessando o site da Casa Publicadora. Tem materiais sobre saúde, educação de filhos, alguns livros de finanças interessantes, inclusive o saldo extra de minha autoria. Você sabe, eu apresentei aqui o saldo extra durante muito tempo. Você pode adquirir materiais incríveis da Casa Publicadora Brasileira. Fica a dica para você. Pastor André, diga, pastor Nerivan. Sim, relacionado à família, né? Você me pediu para falar da família, o pastor André também mencionou aí a família. Eu tenho a minha esposa, a professora Zuleide Silva, nós temos 2 filhos, o Anderson, que já é casado e também já é pai de um menino de 4 anos, o Benjamin, e também temos a nossa filha. Então, nós temos um casal e moramos lá na cidade de Tatuí, no interior paulista. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua família, a família do pastor André. Amém. E, pastor, vamos agora concluir com aquilo que eu considero um aspecto fundamental: trabalho e espiritualidade. Aqui no nosso guia nós temos o texto bíblico aqui destacado de Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26. Gostaria de ler aqui com vocês. Aqui diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A ideia bíblica é andar com Deus. Aqui fala andar no Espírito, né? É a mesma coisa, né? Você encontra vários personagens bíblicos, pastor Toninho, como Abraão, como Enoque, como Isaac, Jacó, José, e a Bíblia se refere a eles como tendo andado com Deus. E a gente, às vezes, pode cair naquela ideia de que eles andavam com Deus de uma maneira, assim, apenas espiritual, né? Ou seja, viviam apenas pensando nas coisas espirituais, ajoelhado o tempo todo, quem sabe, ou apenas pensando nas coisas do mundo espiritual. Mas a gente entende que todos esses heróis aí de Deus do passado, eles andavam com Deus enquanto trabalhavam, enquanto produziam, enquanto praticavam agricultura. Então, ou seja, no trabalho é preciso você ter também essa sensação de que Deus está ali perto. Não importa se a pessoa trabalha como mecânico, como advogado, como cozinheiro, como padeiro, né? Em qualquer função, né? Os amigos aqui que estão
gravando a gente aqui, né? Ou seja, em qualquer trabalho, o contador, o economista, ele pode ter a presença dele ali, andando no Espírito e pensar assim, será que eu estou aqui manifestando no meu trabalho o fruto do Espírito Santo? E aí eu diria o seguinte, que o grande problema hoje, fora da igreja, mas dentro também há o desafio, é a espiritualidade. Às vezes um tratamento ruim, né? E hoje a gente vive, eu já presenciei muitas vezes em repartições públicas, e às vezes até dentro do nosso meio, às vezes pessoas que não atendem os outros com a cortesia e o respeito, que deveriam ser a nossa obrigação, né? Mas a gente deveria ir além disso, né? Ou seja, ter a espiritualidade, né? Atender as pessoas com amor, com carinho, né? Com aquela cortesia e até com aquele sentimento de quem está dando um testemunho para Deus. Eu acho que isso é muito importante e vale a pena a gente refletir. Fantástico. Pastor Nerivan, o tema que nós estamos estudando nessa temporada é educação e redenção. A gente já falou aqui a importância do trabalho no processo educativo, né? Nós estamos aprendendo, o trabalho traz lições para a nossa vida. Agora, como eu posso, dentro dessa visão de testemunhar, de ensinar, o ministério de Jesus Cristo também como um professor, como eu posso, através do meu trabalho, influenciar outras pessoas? O que eu transmito sendo um profissional responsável que faz um trabalho com qualidade, com eficiência e competência? Então, pastor, eu costumo sempre dizer, a gente ouve muito, aqui eu vou mencionar uma frase que a gente ouve com muita frequência, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, e eu costumo fazer uma comparação com essa frase. Alguém diz assim, olha, o que Deus quer de mim é o meu coração. Até certo ponto está correto. De fato, Deus disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Mas as pessoas que me cercam, a minha família, meus colegas de trabalho, meus colegas de universidade, eles não veem o que está no meu coração. Eles só ouvem o que eu falo e eles só veem o que eu faço. Trazendo isso para a questão do trabalho, é a mesma coisa. Ou de que maneira eu posso influenciar pessoas na questão do trabalho? Primeiro aspecto, fazendo bem feito. Ou seja, através do meu exemplo, por meio do meu exemplo. A forma como eu faço, a maneira como eu procedo no meu trabalho, naquilo que eu faço, as pessoas elas estão vendo, elas estão acompanhando aquilo que eu estou fazendo. Eu acho interessante, pastor, que quando eu ainda estava na faculdade de teologia, a gente ali acordava mais cedo, ali os colegas e tal, até da hora do café da manhã, e uma vez um colega me trouxe uma frase que eu achei muito interessante, eu nunca esqueci, ele disse, Nerivan, cuida com o que você faz, porque em algum lugar, em algum momento, alguém está copiando você. Eu nunca esqueci disso, de fato. O que quer que façamos, onde quer que estejamos, seja qual for o nosso procedimento, alguém ali está nos copiando. Ou seja, nós estamos exercendo influência, positiva ou negativa, sobre aquelas pessoas que nos cercam. No trabalho é a mesma coisa. Ou seja, para que eu leve alguém, um jovem, por exemplo, você mencionou muito os jovens, para que eu possa influenciar positivamente um jovem, até mesmo na escolha da sua profissão, da maneira como ele vai lidar com a vida, ele vai olhar para mim. A forma como eu faço vai ajudá-lo, vai influenciá-lo naquilo que ele deverá fazer. Então, pastor André, quer dizer que eu devo ser competente, eficiente, fazer um trabalho com excelência. Mas existe um outro aspecto. Normalmente, nós trabalhamos com outras pessoas. Existem pessoas que trabalham sós, trabalham em casa, mas elas prestam serviço para alguém. Então, isso pressupõe um relacionamento. Mas a grande maioria trabalha num ambiente coletivo. Qual a importância das relações interpessoais? A minha maneira de me comportar, de agir, como isso vai influenciar para que as pessoas possam conhecer o Deus que eu amo e o Deus que eu sirvo? Isso é fundamental, né? A gente ter essa consciência de que eu não estou simplesmente, ao executar uma tarefa, uma atividade, em um emprego, em um trabalho, fazendo alguma coisa, e às vezes até de maneira penosa, não é? Para ganhar o pão de cada dia, o sustento, né? Apenas para receber um salário no final do mês, não é? Esse trabalho que a gente faz é uma oportunidade para que a gente testemunhe de Deus, né? Então, aí entram os relacionamentos, né? Nós precisamos entender que o trabalho que nós fazemos, ele é uma maneira de a gente falar do nosso Deus, da fé que nós temos, né? E isso vai possibilitar justamente uma transformação na vida de outras pessoas. Então, a gente até pode sofrer um pouco no ambiente de trabalho,
Mas se a gente for fiel a Deus, a gente vai e se lembrar de que Deus vai honrar a nossa fidelidade, Deus vai trabalhar por meio disso. Até o guia ele conta aqui uma história de um senhor que foi internado no hospital adventista da Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava muito mal e um amigo dele, empresário, um homem muito rico, estava cuidando dele ali, como acompanhante. E ele percebeu que havia alguns enfermeiros que tinham um atendimento muito amoroso, muito atencioso, muito cuidadoso. Era realmente algo que chamava a atenção. E o amigo dele se recuperou, saiu dali, mas ele procurou se informar qual era o segredo, né, desses enfermeiros que eram tão amorosos e prestavam um atendimento tão maravilhoso. Aí ele descobriu que eles tinham algo em comum. Todos tinham estudado na escola de medicina da faculdade do Hospital da Flórida. E ele então quis conhecer o local. Ele foi até a faculdade e começou então a analisar, ficou ali alguns dias, estudou o que acontecia ali, os valores que eles tinham, e ele então ficou tão emocionado e impressionado com o testemunho, com a mensagem, com as crenças da Igreja Adventista, que ele, que não era membro da igreja, ele fez uma doação lá muito alta, de um valor de $100 mil, para que eles continuassem formando enfermeiros que pudessem fazer um trabalho tão amoroso e tão dedicado, ao contrário de alguns outros que ele encontrou naquele mesmo hospital, né? Maravilha. E, pastor Nerivan, a gente precisa concluir aqui o nosso estudo, mas não podemos deixar de mencionar o que está aqui na parte de quinta-feira do nosso guia de estudos, né? De que nós já mencionamos aqui, de que o trabalho é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus o concedeu para o nosso crescimento, desenvolvimento, educação, mas existe uma relação muito próxima do trabalho com a mordomia cristã. Sim. O entendimento que eu devo ter de que eu preciso administrar a minha vida para servir a Deus. Faça um comentário para que a gente não deixe de fazer referência a esse ponto importante. Bom, essa palavra mordomia, hoje, ela tem um sentido até certo ponto pejorativo, né? Quando se fala assim, fulano de tal tem uma vida de mordomia, o conceito é completamente oposto ao que a Bíblia traz. Por isso a expressão mordomia cristã, né? Que de fato realmente aponta aí para a administração. Na realidade, pastor, o trabalho, ele envolve essa questão da administração. Só pegando um pouquinho aqui o que o pastor André acabou de mencionar, eu acho que é relevante mencionar isso aqui, é que a forma como eu trabalho, a maneira como eu trabalho, não apenas dá um testemunho de quem eu sou, mas também do lugar onde eu trabalho. Interessante isso, eu achei isso muito, muito importante, pastor André, mencionar aqui essa questão, porque as pessoas, ao verem o meu trabalho, elas podem perguntar, poxa, quem é essa pessoa? Ou em qual é a empresa que essa pessoa trabalha? Né? Isso é interessante. Bom, voltando aqui à questão, pastor, da mordomia cristã no trabalho, é que a mordomia cristã, que é a administração, ou seja, sou mordomo, sou um administrador do ponto de vista bíblico, ele requer também equilíbrio. Ou seja, eu devo administrar de maneira coerente o meu trabalho, a maneira como eu trabalho, para que as pessoas que me veem nas minhas atividades possam ter uma ideia do que é o equilíbrio. Interessante, pastor André, já no início do nosso estudo, o tema desta semana, ele mencionou no contexto lá de Jeremias, né, da Bíblia, as pessoas que usavam seu trabalho para idolatrar falsos deuses. As pessoas precisam ver em mim esse equilíbrio, ou seja, o meu trabalho é para exaltar, em primeiro lugar, a Deus, que é o criador do trabalho, que é o idealizador do trabalho, e segundo, a maneira como eu o administro. E em tudo isso, no final de tudo isso, o próprio Deus será glorificado pelas pessoas. Amigos, precisamos encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela participação, contribuição de vocês, que engrandeceu ainda mais todo o conteúdo do Lições da Bíblia dessa semana. Que Deus siga abençoando o ministério de vocês, a nossa querida Casa Publicadora Brasileira. Lembre-se dessas palavras do pastor Nerivan, concluir, e do pastor André, mas destaca essa questão de equilíbrio. O trabalho, ele é importante, ele traz dignidade, ele traz sustento, prosperidade, mas ele precisa estar no lugar certo em nossa escala de valores. Vamos agir com equilíbrio para também não ficarmos tão envolvidos com o trabalho e nos esquecermos da família, do casamento, dos filhos. Agir com equilíbrio, com responsabilidade, com excelência, buscando o melhor para a nossa vida e honrando e glorificando ao nosso Deus através do trabalho. O nosso desejo sincero é que você siga estudando a palavra do Senhor. Siga aqui conosco no Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. E Deus vai colocar na sua vida, no seu coração, os seus ensinamentos,
a respeito do trabalho, da saúde, do casamento, da educação dos filhos, das finanças. Deus tem um propósito para a sua vida. Aproveite as oportunidades. Faça sempre o seu melhor com dedicação e empenho e a bênção do Senhor estará ao seu lado. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer ter você ao nosso lado. Nos vemos na próxima semana no programa Lições da Bíblia.